E aí, vamos enfiar um comentário aqui. Vamos dizer alguma coisa. Oi, oi. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Live no YouTube. Tá parada, mas não para quieto, celular. Cola, colar, publicar. Aqui. Tá? Fixar comentário. Agora foi. Tá quente aqui. Vamos ligar. Aqui a parada. Muito bom. Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que está tudo ok. Acho que estou ao vivo. Vou fazer aqui, deixa eu aparecer aqui no YouTube. Vamos lá, aparecendo. Estamos ao vivo para mais de 130 países via internet. Você aí, todo o Brasil, vai poder acompanhar a live da resolução da prova da Santa Casa. Todo o Brasil não, exceto para São Paulo, que você pode acompanhar pelo pay-per-view. Tô brincando, tá? Entrou lá no YouTube, já era, hein? Pessoal aí do Instagram, e aí? Só alegria, né? Estamos numa live pelo YouTube, tá? Muito bem. Beleza, hein? Então vamos lá. Eu deixei o linkzinho aí para você que está aí no Instagram, tá? Para você ir pro YouTube, porque a parada rola mesmo no YouTube. Aqui no YouTube, Gabriel, boa noite, Gabriel, Bruno, Felipe, Amanda. Pessoal, tudo bem com vocês? Vai dando boa noite aí, vai dizendo de onde vocês estão, de onde vocês, em que parte deste país você está. Felipe mandou aqui, ó, boa noite, Vin Diesel da Física. Que beleza, hein? Beleza. Gente, não pareço o Vin Diesel da Física, né? O Vin Diesel tá meio gordo, né? Eu não sou gordo. Beleza. Ó, vamos lá então? Me parece que tá tudo ok. Tá chegando som, áudio. Parece que tá tudo bacana, tá? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai resolver hoje a prova da Santa Casa, que foi feita neste final de semana, foi especificamente nos... Acho que foi na sexta-feira, então na sexta ou no sábado, tá? Beleza. E aí, então a gente vai resolver a prova, tá? São 10 questões de testes, e aí vamos ver o que vai dar, tá? Lembrando, pessoal do Instagram, quiser fazer pergunta, vai no YouTube, tá? Eu não consigo ver tudo aqui ao mesmo tempo. Estou meio confuso com tanta câmera apontando para minha cara. Então vamos lá, gente. Vamos tocar o barco. Primeira questãozinha aqui, ó. Questão número 61. Olha lá. Duas pessoas se deslocam por uma avenida, uma de bicicleta com velocidade de 30 km por hora e a outra de patinete com velocidade de 20 km por hora. Os diâmetro, não é raio, hein? Diâmetro dos pneus da bicicleta e patinete são respectivamente 66 centímetros e 22 centímetros. A relação entre as velocidades angulares dos pneus da patinete, ômega P, e da bicicleta, ômega B, é? Então tá bom. Então vamos lá, como é que nós vamos fazer a parada aqui? Né? Lembrando que velocidade linear, ele deu a velocidade linear da bicicleta e da patinete, né? Ele quer a relação entre as velocidades angulares, né? A velocidade linear e a velocidade angular vezes o raio, tá? Aqui, gente, ele pede uma relação. Quando ele pede uma relação, é uma dividido pela outra, tá? Então, basicamente, você não precisa se preocupar, né, nesse aspecto aqui, como é uma relação que ele quer, com as unidades, desde que as unidades sejam as mesmas, tá? Eu vou colocar tudo no sistema internacional para garantir, tá? Então vamos lá. A velocidade, aqui ó, primeiro da bicicleta, 30 km por hora, né? Vou passar para metro por segundo. Como? Divide por 3,6, tá? Então vai ser 30 dividido por 3,6. Isso aqui é igual ao ômega da bicicleta vezes o raio do pneu da bicicleta, né? Ele falou que o raio
O diâmetro é 66 centímetros, então o raio é metade, 33 centímetros. Vou passar para metro, como eu disse, vou deixar todo o sistema internacional, então 0,33 metros, tá? Então isso aqui, né, por aqui dá para a gente fazer a continha, mas eu vou deixar assim, tá? Equação número 1. Vou fazer a mesma coisa agora para a patinete, tá? Olha lá, a velocidade do patinete é 20, a velocidade linear 20 km por hora. Vou passar para metro por segundo dividido por 3,6. É igual o ômega da patinete, né, velocidade angular da roda da patinete, vezes o raio, aqui é o diâmetro é 22, então o raio é 11 centímetros, né, 0,11 metros, tá? Agora, nós vamos dividir uma pela outra, tá? Então, eu vou dividir a segunda pela primeira. Tanto faz a ordem com que você vai dividir uma pela outra, tá? Eu vou dividir a segunda pela primeira. A segunda é 20 sobre 36, igual a ômega P vezes 0,11. E a primeira é 30 sobre 3,6, ômega B vezes 0,33. E aí a gente cancela a parada aqui, ó. A gente cancela o sobre 3,6 aqui com sobre 3,6 aqui. 0,11, né, dividido por 0,11 dá 1, né, 0,33 por 0,11 dá 3, tá? Cancelamos também este 3 aqui com este 3 do 30, cancelamos esta bolinha aqui com esta bolinha aqui, né, então sobrou um 2 ali, tá? Então, o ômega, eu já fiz o cancelamento tudo aqui, ó, direto o ômega vai dar o ômega do pneu, duas vezes o ômega do pneu do patins, né? Velocidade angular de giro da roda do patins, duas vezes a velocidade angular de giro da roda da bicicleta, que dá na alternativa D de Drauzio Varela. Beleza, gente? Tamo junto. Opa, mas eu tô ali na frente, né, Joe? Aí, se ficar na frente não vai dar pra ver, né, meu querido? Agora vai, hein, gente? Tava na frente. Olha lá. Deu para entender, gente? Então, ó, um comentário interessante aqui é quando ele pede uma razão, né, ou uma relação, que é o que ele está dizendo aqui. Quando ele pede uma relação, né, não importam as unidades, desde que sejam as mesmas, tá? Então eu poderia ter colocado a velocidade, as velocidades lineares em quilômetros por hora, tá? Eu poderia colocar os raios em centímetros, porque quando eu faço uma divisão pela outra, a unidade cancela também. Tudo bem? Tá? Mas, se ele, por acaso, perguntasse a velocidade angular em radianos por segundo, né, eu teria que colocar a velocidade em metros por segundo, né, e o raio em metros. Beleza? Tranquilo? Felipe, já corrigi, Felipe. Beleza, gente? Tamo junto, deu para ver aí? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, ó. Questão número 62. A figura mostra um pêndulo simples que oscila entre os pontos R e S. O ponto P é o ponto mais baixo da trajetória da massa do pêndulo, tá? A intensidade da força resultante, que age sobre a massa é, item A, nula apenas nos pontos RS, nula nos pontos P, RS, diferente de zero aos pontos... Bom, então a gente quer saber se é nula ou se é diferente de zero nesses três pontinhos aqui, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo ponto R aqui, que é nesse extremo esquerdo, tá? Então quais são as forças que estão atuando sobre a massinha aqui do pêndulo? A gente tem aqui vertical para baixo o peso, né? E temos aqui a força de tração, tá? E aí, gente, o que a gente faz? Né? A tração já está na direção do peso, né? Está apontando, a tração já está na direção do fio, né? Perdão, a tração já está na direção do fio, né? E está apontando para o centro da curva, tá? Aqui é o centro da curva, tá? Agora o peso não, né? Então, para esse tipo de exercício é comum a gente decompor o peso, né, numa componente na direção do fio, que é a direção radial, né, e uma componente na direção tangencial, tá? Então, a gente pega o peso, decompõe o peso numa componente radial, então eu chamei de PR, né, peso na direção radial,
né? E PT, peso na direção tangencial, tá? Lembrando que o ângulo θ aqui, ó, esse ângulo θ aqui, ó, né? O que ele é? Ele é o ângulo entre a vertical, né? E essa direção aqui do fio, tá? Que é exatamente esse mesmo ângulo aqui, θ. Tudo bem? Bom, daria para eu fazer as componentes aqui, né? Então esse peso na direção radial, né, seria o peso cosseno θ, né? E o peso na direção tangencial é o peso seno θ, tá? Bom, aí o que acontece nesse ponto aqui? Nesse ponto ele fala no exercício que o pêndulo oscila entre os pontos R e S, tá? Se o pêndulo oscila entre os pontos R e S, está subentendido, está implícito que nos pontos R e S são os extremos de oscilação e, portanto, são os pontos de inversão de sentido de movimento, certo? E aí, para inverter o sentido de movimento, tem que parar, tá? Então, a velocidade aqui no ponto R é zero, assim como a velocidade no outro extremo, no ponto S, tá? A gente sabe que, olha lá, resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, certo? Como nesse ponto aqui a velocidade ela é zero, então a resultante centrípeta vai ser zero, tá? E como é que a resultante centrípeta vai ser zero? Porque a tração vai equilibrar com esse peso aqui na direção radial, tá? Deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Ó, então nesse extremo aqui, veja, nesse extremo aqui, né, a tração e o peso na direção radial, eles têm a mesma direção, sentido oposto, tá? E aí eles vão ter a mesma intensidade. E ao terem a mesma intensidade, eles vão se equilibrar, tá? E aí a resultante centrípeta é zero. Beleza? Então a gente já sabia que a resultante centrípeta era zero, porque a velocidade nesse extremo é zero. Se a velocidade é zero, a resultante centrípeta é zero. Como é que a resultante centrípeta pode ser zero? Né? Porque a força de tração equilibra a componente radial do peso. Beleza? Porém, nós temos uma componente tangencial, tá? E essa componente tangencial vai provocar uma aceleração tangencial, tá? Então, você tem uma resultante diferente de zero no ponto R, tá? Porque no ponto R, a resultante centrípeta ela é zero, mas a resultante tangencial ela é diferente de zero e, portanto, você tem uma resultante neste ponto R. Beleza? Bom, no ponto mais baixo aqui, no ponto P, então, quais são as forças que estão atuando aqui? Nós temos o peso vertical para baixo e a atração aqui, tá? Nesse ponto aqui, é o ponto em que o corpinho atinge velocidade máxima, tá? E aí o que acontece? Se você olhar para o peso, ele está na mesma direção da força de tração, né? Então eu não tenho nenhuma componente, né, desse peso na direção tangencial, tá certo? Então esses dois vetores estão na mesma direção, tá? Eu não tenho nenhuma componente do peso na direção tangencial. Ou seja, a resultante tangencial é zero, mas a centrípeta não, tá? Ele passa com uma certa velocidade aqui, e se tem uma certa velocidade, tem uma certa resultante centrípeta. Então, quem que seria a resultante centrípeta nesse caso? Seria a força que aponta para o centro, né? Que é a tração, e tem uma intensidade maior que o peso, tá? Então, vai ficar tração menos o peso, seria a resultante centrípeta. O fato é que, neste ponto P, né, você tem uma resultante centrípeta, portanto, a resultante centrípeta é diferente de zero, tá? Mas a resultante tangencial, ela é nula, ela é igual a zero. Beleza? E no outro extremo, no ponto S, o que a gente tem? Quais são as forças? Né? Eu tenho o peso e a atração, tá? Aí, ó, eu vou decompor novamente o peso numa direção, numa componente tangencial e numa componente radial, tá? Aí o que acontece? Novamente em S, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a resultante centrípeta é zero, né? Por que a resultante centrípeta é zero? Né? Porque a tração é equilibrada pelo peso, pela componente do peso na direção radial, tá? Mas nós temos uma componente do peso na direção tangencial, tá? Então teremos uma aceleração, teremos uma resultante na direção tangencial e, portanto, uma aceleração na direção tangencial, tá? Então, no ponto S, a resultante centrípeta
é zero, porém a resultante tangencial é diferente de zero, tá? Como ele falou, a resultante, ele não especifica qual, né? Ele quer a total, tá? Então no ponto R tem uma resultante, que nesse caso é a tangencial. No ponto P tem uma resultante, que nesse caso é a centrípeta, e no ponto S tem uma resultante, que nesse caso é tangencial. Então ela é diferente de zero em todos os pontos da trajetória, tá? Se você pegar qualquer outro ponto, fora esses três, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a resultante centrípeta, diferente de zero, e a tangencial, diferente de zero. Você vai ter as duas diferente de zero. Tamo junto aí, gente? Prof, como saber que o ângulo entre P e PR é θ, né? Ó, o ângulo θ, o que ele é o ângulo θ? É o ângulo entre a direção vertical e a direção do fio, certo? Então aqui, ó, entre a vertical e a direção do fio, tá? É entre a vertical e a direção do fio, é o ângulo θ. Tamo junto? Beleza? Suave, gente? Tudo bem? Muito bom. Ó, e aí, bom, você acompanhou a resolução aqui comigo, né? Agora, olha só, se liga aqui, agora eu vou botar essa parada para movimentar, tá? O legal disso é que na lousa a gente não consegue mostrar simulações, tá? Mas aqui dá para mostrar. E comigo é assim, duvidou, eu mostro. Olha lá, é isso aqui, tá, gente? Deixa eu só apagar aqui, ó. É isso aqui, é exatamente isso aqui que a gente tem, tá? Beleza? Então, aqui, ó, resultante, no meio é zero, resultante tangencial, né? Ela cresce para lá, tangencial no meio é zero, cresce para cá, tá? Beleza? E no extremo aqui, bem no extremo direito, né? Se você reparar, a intensidade da tração, o tamanho da tração equilibra o tamanho, né, do peso nos dois extremos, aliás. Tamo junto, gente? Beleza? Podemos seguir. Dá pra gente ficar horas olhando esse negócio aqui, né? Oscilando pra cá e pra lá. É meio relaxante. Meio afrodisíaco. Que beleza, hein? Vamos seguir. Então, próxima questão. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questãozinha. Vamos marcar os dados aí, ó. Em 1687, em sua famosa obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o físico inglês Isaac Newton formulou 3 leis que consistem a base para a compreensão de todos os comportamentos dinâmico e estático dos corpos materiais, tanto na Terra como no espaço. A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é a lei que relaciona a força resultante que age sobre um objeto com a aceleração que ele adquire. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Um vaso em repouso sobre uma mesa é um exemplo das 3 leis. B, da primeira lei apenas. C, da primeira lei e da segunda apenas. Então vamos lá. Temos um vaso aqui, né? Então vamos lá. E aí vamos desenhar as forças que estão sobre ele. Nós temos a força que o planeta Terra puxa ele para baixo, chamado peso, vertical para baixo, né? E aí, o vasinho está caindo em queda livre? Não. Então o apoio não deixa ele cair. O apoio faz uma força nele, neste caso, aqui para cima, certo? Muito bem. E aí, ó, a resultante é zero, certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos discutir agora as 3 leis. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. O corpinho está em equilíbrio, a resultante é zero, tá? A resultante sendo zero, né, ele tende a permanecer parado, se estiver parado, ou em movimento retilíneo uniforme, se estiver em movimento. Como está parado, ele vai tender a permanecer parado, tá? Que é o princípio da inércia, tá? Então, isso aqui a gente observa. Está parado, vai continuar parado, né? A gente observa aqui, né? Então, primeira lei, satisfeita. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, que é resultante igual a massa vezes aceleração. Como ele está resultante aqui é zero, né? A resultante sobre o corpinho é zero, normal equilíbrio peso. Se a resultante é zero, implica que a aceleração vai ser zero, tá? Então, a gente verifica isso aqui também, a segunda lei de Newton, no nosso querido vasinho, tá? E a terceira lei é a lei da ação e reação, certo ou não? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Vou separar os corpos e desenhar as forças, tá?
Então, você viu comigo que as forças aplicadas sobre o vaso são o peso e a normal, tá? Agora vamos separar. Ó, você tem a terra aqui, você tem a mesinha e tem o vaso, tá? Então vamos separar os corpos aqui, beleza? Então aqui, ó, o apoio, a mesinha faz uma força no vaso para cima para que ele não caia, tá? Se a mesinha faz uma força no vaso para cima, o vaso faz uma força na mesinha para baixo. Mesma direção, mesma intensidade, sentido oposto, né? Ambos são de mesma natureza, ambos são forças de contato e atuam em corpos diferentes, né? A ação é num, a reação é no outro, tá? Então, como você tem a normal, né, da mesa aplicada no vaso, né, o vaso reage na mesa, né, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto, mesma natureza e que ocorre em corpos diferentes. Então, a gente observa a terceira lei de Newton aqui também, tá? Só para lembrar, a Terra atrai, puxa, né, o vasinho para baixo, né? A Terra puxa o vaso para baixo, o vaso puxa a Terra para cima. Então, a reação do peso está onde? Lá no centro da Terra, certo? Olha só, o peso, a Terra, puxa o vaso para baixo, o vaso puxa a Terra para cima, né? Com mesma direção, mesma intensidade, sentido oposto, mesma natureza, são forças de campo aí, né? E ação e reação ocorrem em corpos diferentes, né? Ação no vaso, reação na Terra, ação na Terra, reação no vaso. Portanto, satisfaz as três condições, as três leis, tá? Então, resposta alternativa A. Tamo junto, gente? Beleza? Suave? Beleza? Tudo bem? Perguntas até aí? Professor, poderíamos ter feito uma análise das acelerações pela teoria do MHS? A Cristina está perguntando. Veja, Cristina, nada, absolutamente nada naquele exercício do pêndulo me garante que o ângulo é muito pequeno, tá? Então, para que eu tivesse um MHS, né, como é que a gente define MHS? Ponto material oscila numa trajetória retilínea em torno de um ponto de equilíbrio sob a ação de uma força restauradora, tá? Então, a trajetória tem que ser retilínea, né? O pêndulo descreve um arco. Ah, professor, mas quando você vai estudar lá, você estudou com a gente, você falou isso na aula. É, eu falei. Mas é que o ângulo era pequeno, tá? Quando o ângulo é pequenininho, né, menor que 10 graus, a gente aproxima seno de θ para tangente de θ, né? E aí acaba caindo no MHS, tá? Mas é só quando o ângulo é pequenininho. Lá o ângulo não era pequeno, nada foi dito a respeito do ângulo, tá? Ele está descrevendo, na verdade, um arco de circunferência, né? E o que caracteriza MHS é a trajetória retilínea, portanto não é MHS, tá? Então eu não faria uma análise da aceleração, né, usando o que você sabe do MHS naquele exercício, porque não é naquele exercício MHS. Olha só quem é que nós temos aqui. Nosso querido professor Edu Lesse, né? Aulas de física, meu querido amigo Gordinho. Que beleza, hein? Muito bom, Gordinho. Ó, grande abraço, hein? Olha só, vamos lá, vamos continuar. Próxima questão, dúvidas nessa daqui, beleza? Próxima questãozinha, vamos lá, vamos anotar os dados aqui, ó. Vamos anotar a corzinha amarela, né? A clássica cor amarela. Em um recipiente misturam-se 500 centímetros cúbicos de água, cuja massa específica é 1 grama por centímetro cúbico, com 1000 centímetros cúbicos de álcool, cuja massa específica é 0,85 gramas por centímetro cúbico. Após a homogeneização da mistura, uma esfera de densidade 0,72 gramas por centímetro cúbico é nela colocada. No equilíbrio, a porcentagem do volume da esfera que se encontra imersa na água é... Gente, temos um problema forte aqui de português, tá? Fortaço aqui de português. A pergunta é, vocês sabem português? Vocês assistem a aula de língua portuguesa? Sim ou não? Assistem a aula de língua portuguesa?
Olha só, imerso. Então ele falou imerso, ele não falou emerso. Imerso é dentro. Então ele quer o volume da parte dentro, da parte submersa. Tá? Se falasse emerso, seria a parte que está para fora. Então cuidado, tá? Volume imerso é a mesma coisa que volume submerso. Se ele falasse volume emerso, é a parte que está para fora. Bom, então o exercício aqui, ele tem duas partes, né? A primeira é em que você vai ter que achar a densidade da mistura, né? E a segunda parte em que você vai usar Arquimedes, né? Empuxo. Então vamos lá para a primeira parte. Então densidade é massa por volume, né? Então vamos começar aqui pela água. Qual que é a densidade da água, né? É 1 grama por centímetro cúbico. A massa de água, 500. Opa, a massa de água eu quero achar, né? O volume de água, 500 centímetros cúbicos, tá? Então a massa de água vai dar 500 gramas. Beleza? Tá. Então, esses 500 centímetros cúbicos de água têm uma massa de 500 gramas. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o álcool, tá? Esse 1000 centímetros cúbicos de álcool, qual que é a massa, né? A densidade dele é 0,85, tá? A massa do álcool eu quero achar e o volume 1000, tá? Multiplica em cruz aí, vai dar 850 gramas. Tudo bem? O que eu quero? A densidade da mistura, né? Quem que é a densidade total? A densidade total é a massa total pelo volume total, tá? Então a densidade total, que é a densidade da mistura, é a massa total. Qual é a massa total? Massa total é a massa da água, 500, mais a massa do álcool, 850. Dividido pelo volume total. Qual que é o volume da água? 500. E qual que é o volume do álcool? 1000. Beleza? Então ficou 500 mais 850 dividido por 500 mais 1000. Isso vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico, tá? Então a gente achou aqui a densidade da mistura. Agora nós vamos colocar a nossa esferinha dentro desta mistura, tá? E aí o que vai acontecer, tá? Ele fala aqui, ó, no equilíbrio. Então, no equilíbrio. Então quais são as forças que estão atuando sobre a nossa querida esfera, né? A Terra atrai, ela exerce uma força peso vertical para baixo, né? E o empuxo, neste caso, vertical para cima, tá? Está em equilíbrio? Sim, ele falou no equilíbrio. Então o que a gente faz? Se está em equilíbrio, vou pegar um verdinho aqui, ó, né? O empuxo tem a mesma intensidade do peso, tá? Então a gente iguala, peso é igual a empuxo, tá? Bom, como é que calcula o peso? Lembra, gente, como é que calcula o peso? Vou fazer aqui no cantinho. Peso é m vezes g, tá? E aí, a massa, quem que é a massa? Massa é a densidade vezes o volume, tá? Então, é a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes g, tá? Então, esse é o peso. É a massa do corpo vezes g e a massa do corpo é a densidade vezes o volume do corpo, tá? Então, aqui, ó. No nosso caso, o corpo é a esfera, tá? Então, ficou a densidade da esfera vezes o volume da esfera vezes g, tá? E empuxo, como é que calcula o empuxo mesmo? O empuxo é a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes g, tá? Então ficou densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes g. Aí a gente vem aqui, ó, e cancela o g, né? Plau, plau, tá? Densidade da esfera. Ele falou aqui, ó, a esfera tem densidade de 0,72, tá? Volume da esfera, eu não sei. Deixa volume da esfera. Igual, densidade do fluido é a mistura. 0,9. Olha agora, quem que é o volume do fluido deslocado? Quando você vai colocar a esfera no líquido, ela empurra este líquido, né, para que ela possa entrar, tá certo? Então ela vai deslocar uma certa quantidade de líquido, tá? Muito bem. E qual é o volume de líquido que ela está deslocando, tá? Ela está deslocando exatamente esse volume aqui, ó. Certo? Que é o volume imerso. É o volume imerso, tá? E é o que ele quer, né? A porcentagem do volume da esfera que se encontra imerso, tá? Então, o volume de fluido deslocado é o volume da esfera que está
imerso, tá? Que eu vou chamar simplesmente de volume imerso. E aí, a gente faz o seguinte, tá? 0,72, o 0,9 eu passo para lá dividindo, volume imerso aqui, o volume da esfera eu passo para cá, tá? Então, olha só, o volume imerso sobre o volume da esfera, o volume imerso da esfera sobre o volume total da esfera é a porcentagem que está imersa, tá? Então é só você fazer 0,72 por 0,9 que vai dar 0,8, tá? Então a porcentagem, né, do volume da esfera que está imerso, né, é 80% da esfera. Portanto, alternativa B de Beto Barbosa. Ah, Docica, meu amor. Ah, minha vida. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Beleza? O pessoal no Instagram entra, dá um tchauzinho, né? E vai embora. Ó, vai lá pro YouTube, hein? Beleza, gente? Tamo junto. Perguntas, dúvidas? Suave. Tudo bem? Podemos seguir. Podemos seguir. Questãozinha bacana essa aqui, hein, gente? Ó, misturou a densidade, né? Achar a densidade da mistura, né? Com o teorema de Arquimedes aqui, o empuxo. Tá bom? Bom, muito bom. Vamos seguir. Felipe, veja bem, eu não gosto dessas generalizações, tá? Sempre vamos olhar o que acontece no exercício. Vamos lá. 65. Acompanha comigo. Tecidos do corpo humano possuem diferentes capacidades de transmitir calor. Coeficiente de condutibilidade térmica da pele vale 3,8 joules por metro segundo grau Celsius. E o da gordura subcutânea, 1,9 joules por metro segundo grau Celsius. A relação entre a quantidade de calor que flui por 1 centímetro de área de pele de espessura 1 milímetro a cada segundo, pp, né? E a quantidade de calor que flui por 1 centímetro quadrado de gordura subcutânea de espessura 8 milímetros a cada segundo, φg, quando submetidos à mesma diferença de temperatura é... Bom, então, ele está falando quantidade de calor por tempo, né? É o fluxo de calor, tá? E a lei de Fourier, esse exemplo da lei de Fourier, né? Então, o fluxo é o coeficiente vezes a área, vezes a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio, dividido pela espessura, tá? Bom, aqui de novo, assim como naquele exercício que a gente fez, o primeiro, né? Ele pede uma relação, não é isso? Ele pede uma relação. Cadê? Deixa eu botar um vermelhinho aqui, ó. Ele pede uma... Cadê? Relação, aqui, ó. Pede uma relação. Então, quando ele pede uma relação, é uma divisão entre esses fluxos de calor aqui, tá? E as unidades vão cancelar. Tudo bem? Então, na hora que você faz uma razão, né, vai dar um número adimensional, as unidades se cancelam. Porém, como aqui eu estou resolvendo, mas também estou meio que ensinando vocês, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Na dúvida, acerte as unidades, tá? Aqui ele perguntou uma relação e as unidades vão acabar cancelando. Então, se eu usar as mesmas unidades, não vai ter problema. Por exemplo, a espessura aqui está em milímetros e aqui está em milímetros, então beleza. Né? Aqui a área está em centímetro quadrado, aqui também, então tá beleza. Tá? O coeficiente está em joule por metro segundo grau Celsius, aqui também. Então, como as unidades das mesmas grandezas são iguais, na hora que eu fizer a razão entre elas, as unidades vão se cancelar, tá? Mas, vamos supor que ele não perguntasse a razão, ele perguntasse um certo valor, tá? Aí eu teria que acertar as unidades, tá? Então, quando o cara dá aqui, ó, joule por metro segundo grau Celsius, quer dizer que as temperaturas têm que estar em Celsius, o tempo em segundos. Esse metro aqui, gente, na verdade, ele quer dizer que a área tem que estar em metro quadrado, né? E a espessura em metro, tá? Quando aparece metro aqui, na verdade, isso aqui é
esse metro aqui, ele é a razão de metro quadrado por metro, tá? Então, ou seja, quando aparecer o metro aqui, isso é implícito que a área tem que estar em metro quadrado, e a espessura em metro, né? E a energia em joule, tá? Então, eu vou passar a área para metro quadrado e eu vou passar a espessura para metro, tá? Então, vamos lá. O K da pele é 3,8, a área é 1 centímetro quadrado. De centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 a menos 4, tá? Então, 1 centímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Vezes a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio, vou chamar simplesmente de delta θ, né? Pela espessura, tá? A espessura aqui é 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo bem? Beleza? E aí, ó, esse 1 cancela com 1, 10 a menos 4 aqui, dividido por 10 a menos 3, dá 10 a menos 1, tá? Então, 3,1 vezes 10 a menos 1, delta θ. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a gordura, tá? Gordura. Olha lá. Então, o φ da gordura vai ser o K da gordura, que é 1,9. A área também vou passar para metro quadrado. De centímetro quadrado para metro quadrado multiplica por 10 a menos 4. A diferença de temperatura ele falou que é igual, delta θ. E a espessura aqui é 8 milímetros. 8 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Aí esse 10 a menos 4 por 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então dá 1,9 vezes 10 a menos 1 delta θ sobre 8. Beleza? E ele quer uma razão. Eu vou dividir uma pela outra. Eu vou dividir a primeira pela segunda agora, tá? Então vai. A primeira é φp, 3,8 vezes 10 a menos 1 delta θ, né? E a segunda é φ da gordura, 1,9 vezes 10 a menos 1 delta θ por 8, certo? Olha que legal. A gente cancela aqui delta θ com delta θ, 10 a menos 1 com 10 a menos 1, 3,8 por 1,9 é 2, né? E esse 8 que está dividindo aqui, ele passa para cá multiplicando, tá? Então, 2 vezes 8, 16. Então, φp é 16 φg, tá? φp sobre φg é 16, então φp é φg vezes 16. φp é igual a φg vezes 16, alternativa C. Matamos mais um. Tamo junto? Suave. Que beleza, hein? Tamo junto, podemos seguir. Perguntas, dúvidas? Estão acompanhando aí, gente? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 66. Essa questão aqui é legal, hein? Olha lá. Existe uma circulação vertical do ar na atmosfera terrestre. Em uma das células de circulação, o ar sobe na região do Equador e desce na região dos trópicos, como na figura. Quando uma massa de ar, isso aqui é importantíssimo, faz o trajeto de A para B, indicado na figura, a pressão, a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Considerando o ar como gás ideal, o gráfico representa a transformação sofrida por essa massa de ar quando deslocada de A para B é... Muito bem, olha as alternativas, o gráfico é pressão em função do volume, tá? Muito bom, então vamos lá. Quais são os dados que ele fornece no exercício? Quais são os dados que ele fornece para a gente aqui no exercício? Ó, ele falou que a pressão aumenta, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, pressão eu leio na vertical, né? Aqui, ó, a pressão em B, PB, ela é maior aqui que a pressão em A. Ele falou para mim que está indo de A para B, tá? A transformação ocorre nesse sentido. Então, a pressão em A é menor, a de B é maior, então de A para B, pressão aumentou, então alternativa A, se eu pensar só que a pressão aumentou, está correto, tá? Alternativa B, aqui a pressão em A, PA, aqui a pressão em B, PB, a transformação é de A para B, pressão também aumentou, tá? Em C, pressão em A, essa aqui, PA, a pressão em B, essa aqui, PB, a transformação é de A para B, pressão também aumentou. Na alternativa D, a pressão em A, PA, a pressão em B, é PB. De A para B, a pressão aumentou.
Tá certo? E finalmente, e alternativa E, a pressão em A, essa aqui PA, a pressão em B, essa aqui PB, certo? PA aqui. E a transformação é de A para B, a pressão aumentou. Pô, beleza, né? O fato de ele falar para mim que a pressão aumentou, não eliminei nenhuma alternativa, tá? Muito bem, a pressão aumentou. O que mais que aumentou? A densidade, tá? Ele fala que a densidade aumenta. Mas o que é densidade? É massa por volume, tá? Aí que vem o pulo do gato. Here comes the pull of the cat. Olha só. Ele fala uma massa de ar aqui, né? Aí ele fala, sofrido por essa massa de ar, tá? Essa massa de ar. Algum outro lugar? Dessa massa de ar. Dessa massa de ar. Ou seja, ele fala 3 vezes que é uma determinada massa de ar. Ou seja, está subentendido que a massa ela é constante. Se a massa é constante e a densidade aumentou, o volume tem que diminuir. Beleza? Massa é constante, maior a densidade, menor será o volume, tá? Então agora vamos analisar o volume, tá? Em A, o volume é VA. Em B, o volume aqui ele é VB, tá? Como a transformação ela ocorre de A para B, o volume em A é maior, então de A para B o volume diminuiu, tá? Então a alternativa A tá ok, tá? Alternativa B, o volume em A é esse aqui, VA. Alternativa, o volume em B é aqui, VB. A transformação é de A para B, o volume aumentou, tá? Essa aqui, ó, a gente elimina. C, o volume em A é esse aqui, VA, e o volume em B é igual. Tá? Ele falou que aumentou. Aliás, o volume tem que diminuir, tá? Então, eliminamos essa alternativa também. Aqui, o volume em A é esse aqui, VA. O volume em B é esse aqui, VB, né? De A para B, o volume diminui, tá? Aqui está, o volume está diminuindo, sim, né? O volume em A é maior que em B, né? O volume cresce para a direita, né? Então, de A para B, o volume diminui, tá? Então, a alternativa D é possível. E aqui, o volume em A, VA. Aqui, o volume em B, VB, né? De A para B, o volume diminui também, tá? Então, eliminamos a alternativa B e a C. E a última coisa que ele fala, a temperatura aumenta, tá? A temperatura aumenta. Nessa alternativa A, o gás está sofrendo a transformação percorrendo isoterma, e a temperatura, portanto, é constante na alternativa A. Não é a alternativa A, ele falou que a temperatura aumentou. Alternativa D, né? O gás está indo do estado A para o estado B, né? E no estado A ele está na isoterma de cima, né? Essa isoterma aqui de cima, a isoterma aqui que passa por A, na alternativa D, ela tem uma temperatura maior do que a isoterma que passa por baixo, tá? Então, já para B, aqui a temperatura está diminuindo. Ele falou que a temperatura aumentou. Não é essa também, tá? Então, só sobrou aí, que é a resposta, tá? Olha lá, tá indo da isoterma de baixo para a isoterma de cima. Quanto mais alta a isoterma, maior será a temperatura. Então, é essa a resposta. Achamos por eliminação. Tudo bem, gente? Beleza? Tamo junto. Perguntas? Tá acompanhando aí, gente? Tá beleza? Tamo junto. Vamos lá. Tudo tranquilo? Próxima questão. Questão de ótica. As questões de ótica. É aquela questãozinha para dar aquela relaxada, né? A figura mostra o esquema de um eclipse. No instante em que ele ocorria, uma pessoa encontrava-se no ponto indicado pela letra P, na superfície da Terra. Essa pessoa observa um eclipse e tem a total da Lua, anular do Sol, total do Sol, parcial da Lua. Então vamos lá. Vamos que vamos. É assim, ó. Então eu vou fazer o esqueminha aqui para vocês, tá? Olha só, o Sol é uma fonte de luz primária e extensa, tá? Eu não posso desprezar o tamanho do Sol, dadas as distâncias envolvidas aqui.
E aí eu desenho raios, né, partindo dos dois extremos do Sol, tangenciando as bordas da Lua. Tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Se você reparar, o cone de sombra da Lua toca na Terra, tá? Então o cidadão que está aqui, ó, na sombra, né, ele está observando o que? Ele olha para o céu e ele vê a Lua tampando o Sol, tá? O nome do eclipse vem do grego, se chama da palavra eclipsis, significa desmaio, tá? O astro escurece como se sofresse um desmaio, daí o designativo de origem grega, tá? Então, o nome do eclipse é o nome do astro que desmaia, que apaga, que se esconde, tá? Então aqui, o cara aqui na Terra, quando ele olhar para o céu, ele vai ver a Lua tampando o Sol. Então quem é que está se escondendo? O Sol. Eclipse do Sol. Se o cara está na sombra, ele vê eclipse total do Sol, tá? E é total, e não é anular, tá? Não é anular, tá? O anular, a Lua está mais afastada da Terra e o cone de sombra da Lua não toca na Terra, tá? Não é eclipse anular, tá? Mas veja, a pergunta não é aqui no cone de sombra, tá? A pergunta é no ponto B, no ponto P, né? Se você reparar bem, o ponto P está aqui, ó, tá? Então ele não está aqui, ó. Aqui, o cara que está bem aqui, que é o que eu desenhei aqui, ele olha para o céu, vê a Lua tampando o Sol. Esse aqui é eclipse total do Sol, tá? Agora, o cara no ponto P, que é exatamente aqui, ó, se você copiar o desenho, né, ponto P está bem aqui, né? O que ele vai ver? Onde eu puxei a setinha. Ele está na penumbra, tá? Ou seja, ele consegue ver o extremo do Sol, mas não consegue ver o outro lado do Sol porque a Lua está na frente, tá? Então, quando ele olhar para o céu, né, ele vai ver isso aqui, ó, tá? A Lua tampando o Sol parcialmente e não totalmente. Então, o cidadão aqui vai ver eclipse parcial do Sol, alternativa D. Beleza? Lembrando, né, você não deve olhar diretamente, né, pro Sol, para eclipse do Sol, né? Não deve olhar diretamente nem no eclipse parcial, nem o total. Aqui você pode danificar a sua vista, tá? Tem um filtro específico que você compra em loja de artefatos astronômicos para observar os eclipses solares. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. A questão de ótica é aquela questão que você dá aquela relaxada na prova, né? Que maravilha. A ótica é uma beleza. Próxima questão é aqui, ó. Vamos lá. A percepção das cores pelo sistema visual humano deve-se à presença de 3 tipos de cones na retina. Um mais sensível à luz vermelha, outro à cor verde e outro à cor azul. O gráfico mostra as sensibilidades relativas desses cones. Sabendo que os valores do eixo X, sabendo que os valores de X no eixo das abscissas desse gráfico são crescentes, está falando que cresce aqui para a direita, então a grandeza nele representada corresponde à frequência da luz, a velocidade de propagação, a energia. Bom, vamos lá, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Azul, verde e vermelho, nesta ordem, da esquerda para a direita, tá? Olha só, o espectro eletromagnético é esse aqui, né? Então aqui, raio gama, raio X, ultravioleta, luz, infravermelho e onda de rádio, tá? Espectro eletromagnético é um pedacinho, a luz é um pedacinho, né, do espectro eletromagnético, tá? E ele está pegando um pedaço ainda, né, do que a gente chama de luz, tá? Muito bem, então olha só. Aqui, ó, a frequência, ela cresce da direita para a esquerda, tá? Então, o raio gama tem uma frequência maior, onda de rádio tem uma frequência menor, tá? A frequência cresce no sentido da direita para a esquerda, tá? A onda transporta energia, e a energia que a onda transporta está associado à frequência. Então, o raio gama tem maior frequência, então transporta mais energia. Onda de rádio, menor frequência, transporta menos energia, tá? A gente sabe, relação fundamental da ondulatória, né? V é lambda vezes F. Todas as ondas eletromagnéticas do vácuo se propagam à mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Se a velocidade de todas elas é a mesma, né? Quem tem maior frequência tem menor comprimento de onda, certo? Então o comprimento de onda ele cresce no sentido oposto da frequência. Tudo bem? Aí, ó, se você reparar, o exercício está pegando um trechinho do que é luz, né? Ele falou 3 cores aqui, azul, verde e vermelho, tá? Então vamos abrir essa faixa aqui, que é a luz visível, tá?
Olha lá, aqui o lado de cá é vermelho, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Se eu pegar o gráfico, né? O azul, né? Tá mais ou menos aqui o azul, aqui tá o verde e aqui tá o vermelho, tá? Então, o que essa setinha está representando, né? O que está apontando para lá? É o comprimento de onda, tá? Então, cresce para a direita, quem cresce para a direita é o comprimento de onda, tá? Então, a frequência da luz? Não, a frequência da luz cresce para a esquerda, né? Não é. A velocidade de propagação da luz? Não, a luz é uma onda eletromagnética e todas as eletromagnéticas no vácuo estão na mesma velocidade. Não é isso. A energia da onda da luz? Não, a energia cresce para esquerda, tá? O comprimento de onda da luz, sim, é essa a resposta. E a amplitude, tá? Não, a amplitude está relacionada, a intensidade está relacionada com a amplitude e ele não versa a respeito disso no exercício. Tudo bem? Beleza, gente? Vocês lembram dessa faixa aqui do espectro eletromagnético? Ó, tem que lembrar, viu? O professor passa isso aqui na aula ou não, hein? Tem que lembrar, viu? Para poder resolver exercícios desse tipo, tá? Presta atenção, gente. Presta atenção. Uma coisa muito importante aqui para vocês. Lembre-se disso daqui para o Enem, viu? Lembre-se disso aqui para o Enem, tá? Isso aqui vai cair no Enem. Pode apostar. Tudo bem? Próxima questão. Vamos lá. Questão 69. Acompanhe a leitura comigo, por favor, tá? Olha lá. A figura representa uma partícula eletrizada que se desloca horizontalmente, com movimento retilíneo e velocidade constante. Tá aqui, né? Uma velocidade constante. Em um certo instante, ela penetra na região demarcada pelo quadrado, na qual existe um campo magnético uniforme de direção vertical e sentido para cima, perpendicular ao plano e apontando para o leitor, tá? Que faz escrever a trajetória mostrada. Muito bem. Do jeito que ele está anotando aqui no texto, do jeito que ele está nos descrevendo aqui, né? O que está acontecendo? Isso aqui é como se fosse uma mesa e a gente estivesse vendo de cima, tá? Então, esse aqui é o plano da mesa, né? A partícula está vindo aqui sobre a mesa está na horizontal, tá? E aí, perpendicular ao plano da mesa, vai estar na vertical. Deu para vocês entenderem isso aqui no texto, gente? Ó, ela desloca horizontalmente, né? E aí, demarcada, existe um campo magnético em direção vertical, tá? Então, esse aqui é o plano horizontal, tá? Como se fosse uma mesa quadrada, um plano horizontal, tá? E o campo magnético saindo, né? Portanto, está na vertical. Para que essa partícula continuasse em movimento retilíneo com velocidade constante, movimento retilíneo com velocidade constante, popularmente conhecido como movimento retilíneo uniforme, né? Na região em que atua o campo magnético, deveria existir um campo elétrico, também uniforme, de direção. Então, olha só, né? Ele quer que você determine como é que é o campo elétrico para que a partícula execute movimento retilíneo uniforme imersa no campo magnético, tá? Então, vamos analisar aqui, gente. Ó, eu vou botar a partícula aqui dentro do campo, tá? Então, a partícula está aqui, uma certa velocidade. E aí, ela vai descrever essa trajetória aqui se tivesse só o campo magnético, tá? Então, se ela está descrevendo uma força, está descrevendo a trajetória assim, né? Onde é o centro desta curva? Está mais ou menos aqui, concorda? Aí, a partícula vai estar perpendicular, a velocidade é perpendicular ao campo, né? Aparece uma força magnética, tá? E a força magnética, ela é a resultante centrípeta. Então, a força magnética aponta para o centro da curva, tá? Então, a força magnética está aqui. Tudo bem? Então, à medida que a partícula tende a avançar para lá, a força magnética puxa ela para o centro da curva. Beleza? Agora, por esses vetores aqui, o F, o B e o V, dá para a gente determinar se essa carga aqui ela é positiva ou ela é negativa, tá? Então, o dedão, lembra da regra da mão direita, número 2, né? A regra da mão espalmada, né? O dedão aponta para a velocidade, os dedos apontam para o campo, está saindo do plano da lousa, né? E aí eu dou o tapa para ser a força, mas a força está no sentido oposto. Ah, então a carga é negativa, tá?
Então eu concluo aqui, né, através desses 3 vetores aqui, que a carga vai ser negativa. Beleza? Muito bem. Uma vez que a carga é negativa, bom, presta atenção. Tem que aparecer agora, se tiver um campo elétrico aqui, né, vai surgir na carga também uma força elétrica, tá? E aí o que acontece? Como ela é negativa, né, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força para baixo aqui, né? Para baixo não, né? Tem que ter uma força aqui, ó, nessa direção, na mesma direção da força magnética, porém no sentido contrário. Por quê, professor? Para que a resultante seja nula, tá? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter que essa força aqui tem a mesma direção, mesma intensidade, mesmo sentido oposto, mesma força, mesma direção, mesma intensidade e sentido oposto para que a resultante seja zero, tá? Ele falou aqui, o movimento retilíneo uniforme implica resultante igual a zero, tá? E a resultante vetorial, tá? Igual a zero. Tudo bem? Para que ela continue escrevendo o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, se eu tenho uma força para cá, tem que ter uma força para lá para equilibrar, para a resultante dar zero. Muito bem, se a força elétrica vai apontar para cá, né? E ela estaria sendo atraída por o quê? Imagina uma placa aqui agora embaixo, tá? Uma placa aqui nesse extremo aqui da mesa, tá? Se eu tiver uma placa aqui, qual que deveria ser o sinal dessa placa para atrair uma carguinha negativa, tá? Qual é o sinal, né, de uma placa carregada, né, para atrair uma carga negativa, né? Cargas de mesmo nome se repelem, cargas de nomes opostos se atraem. Se a carga é negativa, você concorda comigo que aqui tem que ter positivo para que a força, para que essa carga positiva puxe, né, atraia a carga negativa? Então vai aparecer aqui uma placa positiva, tá? Então a placa aqui embaixo tem que ser positiva, a placa ali em cima tem que ser negativa, né, para que essa carguinha seja atraída para o lado positivo e repelida pelo lado negativo. Beleza? Muito bem. Agora que a gente sabe o sinal aqui dos extremos, né, como é que é o sentido do campo, né? E parte do positivo apontando para o negativo, tá? Então o vetor campo elétrico tem esse sentido. Então a resposta: o vetor campo elétrico ele estaria no plano da mesa, que é o plano horizontal, né? E o sentido dele apontando para o mesmo sentido em que a carga foi desviada, tá? Então, resposta vai ser no plano horizontal, perpendicular à direção da velocidade. Ó, a velocidade está aqui, né? A velocidade está na horizontal, a linha do campo elétrico está aqui, ó, nessa direção perpendicular, certo? E no sentido para o lado para o qual a partícula foi desviada. Ela foi desviada para cima, né? Ela foi desviada para lá, certo? Então tem que ter esse mesmo sentido o campo elétrico. Portanto, resposta alternativa A. Tamo junto? Por que a carga é negativa, né? Por que a carga é negativa? Veja, regra da mão direita, tá? Regra da mão direita. Dedão aponta para a velocidade, os dedos apontam para o B está saindo do plano, né? Apontando para a minha cara aqui, né? E se a carga é positiva, eu dou tapa, tá certo? Mas, do jeito que está o desenho, né? Não tá para baixo, tá? Para cima da minha mão. Então eu estaria dando tapa com as costas da mão, tá certo? Isso quer dizer que a carga ela é negativa. Tudo bem? Ou então a regra da mão esquerda, não sei como é que você aprendeu, né? Regra da mão esquerda. Fui bem no vestibular, tá? Então o V tá para lá, tá certo? O B está saindo, né? Gira a minha mão, o B está saindo. Se a carga é positiva, a força tem que estar para baixo, né? Tem que estar apontando para cá, tá certo? Para cá. Como ela está na figura para lá, logo a carga ela é negativa. Ou seja, não sei como é que vocês aprenderam isso, tá? Ou pela regra da mão direita, a regra do tapa, né? Ou pela regra da mão esquerda, fui bem no vestibular, F, B e V, você consegue determinar. A mão esquerda, lembra, F, B e V só vale se a carga for positiva, tá? Então você viu que fui bem vestibular. O V está para lá, o B está saindo, a força tem que estar para baixo. Como a força está para cima,
quer dizer que a carga ela é negativa. Tudo bem, gente? Beleza? Tamo junto aí. Só por curiosidade, esse campo é o céu? Sim, é o campo elétrico uniforme. Ele fala aqui, né? Deveria existir um campo elétrico uniforme. É o céu. Tudo bem? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, aquela clássica visualizada. Olha lá. Nós temos Y. Caiu o sinal. Me parece que caiu o sinal, hein? Olha lá. Estamos junto aqui ou não? Ó. Vamos lá, vamos lá. Voltamos ou não? Voltamos ou não voltamos? Muito bem. Eu ia pedir o seguinte, né? Não deu tempo. Mas dá like aí, gente. Dá like aí no vídeo. Por favor, manda like aí, tá? Manda like aí. Pra ver se vocês estão acompanhando, se tá sendo bom, né? Manda likezinho aí pra me ajudar. Tá bom, gente? Beleza? Bom, eu vou continuar. Ah, que pena, caiu, hein? Eu vou continuar. Falta uma questão apenas, tá? Depois eu subo a gravação, tá? Não tem problema. Vamos lá. E a última questão, né? Última questão aqui, ó. Em 1913, o físico dinamarquês, vamos grifar aqui. O físico, vamos grifar de amarelinho, né, Joe? Aqui. Físico dinamarquês, Niels Bohr, propôs um modelo para explicar o átomo de hidrogênio, na qual o elétron, ao girar ao redor do próton, só podia ocupar órbitas cujas energias fossem dadas pela relação EN é igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado elétron-volt, sendo N o número da órbita e EV elétron-volt, unidade de energia. Quando o elétron se encontra no estado fundamental do átomo de hidrogênio, ou seja, no N igual a 1, a energia vale menos 13,6. Tá? Se você colocasse 1 aqui e achar menos 3,6, ele já fez a conta para você. Para transitar a órbitas com N maiores, o elétron deve absorver quantidades bem definidas de energia. Segundo o modelo de Bohr, ao sofrer uma transição da órbita de N igual a 1 para N igual a 3, o elétron deve absorver uma quantidade de energia de aproximadamente. Muito bem. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Para N igual a 1, ele já falou, é 13,6. O N igual a 3, vamos calcular. O E3 é menos 13,6, né? Dividido por 3, né? N é 3 ao quadrado, tá? Vai dar aproximadamente menos 1,51 elétron-volt, tá? Então, para ele saltar do N igual a 1 para o N igual a 3, ele tem que ter uma diferença, ele tem que absorver uma energia equivalente à diferença de energia desses dois níveis, tá? Então, a diferença de energia, a final menos a inicial, né? A final é menos 1,51, menos a inicial, menos 13,6, tá? Faz a continha, 12,1 elétron-volt aproximadamente, alternativa B, matamos o exercício. Beleza, gente? Tranquilo? E com isso nós liquidamos a prova, tá? Muito bem. Então, olha só. Na quinta-feira, hoje é terça, na quinta-feira já está marcado, teremos a live número 26. Eu vou resolver a prova do Einstein, a prova que vocês fizeram agora no domingo, tá? São 5 testes de uma questão dissertativa. Vou resolver quinta-feira, 19 horas. Né? Já pode marcar aí, tá? Daqui, depois de amanhã, estarei ao vivo, tá? Então aqui, eu ficar um pouquinho mais centralizado. Esse é o meu Instagram, né? Qualquer dúvida, pergunta, comentário, né? Mande para mim, né? Física Resolve é este canal que você está assistindo. Se você gostou, se inscreva no canal e deixe o likezinho, né? E eu coloco, né, frequentemente questões no Telegram, né? Questões bacanas e avisos interessantes a respeito da física. Fechou, gente? Beleza?
Esse finalzinho, a última questão, né? Parece que caiu a internet, né? Mas não tem problema, não tem problema. Já já eu subo a gravação para vocês e aí vocês vão ver ela inteira. Tá bom, gente? Valeu, espero vocês depois de amanhã em mais uma live. Fechou? É isso daí. Fui!